Amados, para mim e minha esposa é uma alegria muito grande. Como nós amamos vocês. Vocês são especiais e seus pastores. Nós conhecemos há mais de 10 anos e o coração deles é de ouro. Então eu creio que a igreja toda também é um coração de ouro, abençoado, fortes no Senhor. Tem passado por tanta coisa, né? Mas estão aí, fortes e firmes nas promessas do Senhor. Então nós saudamos vocês no nome de Jesus, lá do norte, América do Norte, de Orlando. E mesmo que nós não estamos tão presentes aqui, nós acompanhamos, estamos sempre acompanhando vocês. E como que vocês nos edificam, como vocês nos abençoam. É maravilhoso. Então, amém. Amém, igreja. Um prazer enorme, não vou repetir o que o Lenço falou, porque ele falou para nós, né? É uma honra, não só um prazer estar aqui com vocês, com seus pastores, nós amamos eles. E eu quero que você saiba uma coisa, você como igreja, primeiramente, eu sei que o seu pastor ora por cada um de vocês, todos os dias, porque ele já falou para mim. Não é em qualquer lugar que você acha um pastor com esse coração. Então, valorize. Outra coisa é que nós oramos por vocês. Muitos de vocês não nos conhecem, é a primeira vez que você está vendo a gente. Nós oramos por vocês todos os dias. Então, quando você acordar, e você está, igual a pastora Mara abriu aqui, né? Com aquele, às vezes um desânimo ou alguma coisa assim, lembre disso. O meu pastor está orando por mim, e os amigos dele também estão orando por mim hoje. Então, não tem motivo de eu me sentir deprimido, triste, chateado. Certo, pastor? Verdade, né? Porque o Senhor nos guarda. Sempre. E Ele ouve as nossas orações. Amém, queridos? Amém. Isso é muito bom. Hoje, eu gostaria de falar para o pessoal da mesa ali, o título daquilo que eu quero compartilhar com vocês é Como lidar com a palavra profética. Tudo bem, você recebeu, a gente acabou de vir de uma imersão, vocês como igreja acabaram de ter um tempo, né, com a Bia, com a pastora Mariette, né, treinando no exercício do dom profético. Alguns treinaram para exercitar isso de uma maneira mais constante nas salas proféticas, outros receberam. E daí? Né? Onde nós vamos daqui para frente? E eu queria compartilhar isso com vocês. Amém? Antes disso, eu venho de um lugar onde que, geralmente, as pessoas falam assim, era uma vez, tac, tac, tac. Eles gostam de contar a história, né? Nós moramos perto da Disney, moramos perto da Universal, e tudo ali tem uma história, tudo aquilo ali é temático. Então, eu quero contar para vocês uma história. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu no século... Então, vamos começar de novo, né? Era uma vez, né? No século VII. No século VII. Durante uma rápida expansão de conversão cristã do reino inglês, o reino inglês de Mércia. Já ouviu falar, pastor? Existia. As outras histórias não são verdadeiras, mas essa é. Vivia uma jovem chamada Fritz White. Fritz White. Alguém já ouviu falar da Fritz White? Não? Então, vocês vão conhecer a história dela. Ela era filha de um sub-rei, né? Tinha um rei e tinha os pequenos reinados. Vamos chamar de sub-reinado. E esse reinado se chamava Mércia, lá na Inglaterra. Hoje se chama Oxford. Alguém já ouviu falar de Oxford na Inglaterra? Já.
Fritz White cresceu aprendendo o Evangelho de Jesus, com a sua tutora chamada Eugita. Eugita influenciou muito Fritz White, ensinando tudo. O que ela ensinava era o seguinte: tudo o que não é Deus não é nada. Ou, se a gente for falar isso de uma outra forma, sem Deus, nada vale a pena perseguir. Imagina uma pequena criança crescendo ouvindo isso da sua tutora, todos os dias. Fritz White, sem Deus, nada vale a pena perseguir alguma coisa. Isso logo se tornou uma visão de mundo de Fritz White. E quando adolescente, ela se comprometeu a servir a Cristo em castidade como uma freira naquele lugar lá. Eventualmente se tornou uma abesa, isso é, uma freira mãe, né, uma pessoa de autoridade ali no mosteiro local dela. Lembra do que ela foi ensinada. Fritz White era bem conhecida em todo o reino por sua beleza, a sua herança real, e ela chamou a atenção de um príncipe, olha só, chamado Alfegar, que enviou um mensageiro. Ela era, vamos dizer assim, ela era de um reinado, então ela tinha, me ajuda aí com a palavra, ela era uma realeza, correto? Então, e bonita, o Alfegar, o príncipe Alfegar, ficou atraído por ela. Vamos juntar os nossos reinos. E solicitou ela em casamento, e o que ela falou? Eu não quero casar com você. Eu só tenho um noivo. Esse noivo se chama Jesus. Alfegar ficou enfurecido. Enviou o exército de homens para sequestrar Fritz White. Ele não teve o não como resposta. Queria sequestrá-la à força e trazê-la para o seu palácio para ser sua noiva. No entanto, o que aconteceu? Alguns espiões alertaram todo o plano de Alfegar para Fritz White. E ela, juntamente com 2 outras colegas freiras, fugiram para a margem do rio Tames. Foram embora. Não sabia para onde ia, mas elas foram embora. E lá encontraram um jovem, vestido de branco, com um barquinho. Esse homem vestido de branco era um anjo enviado por Deus para trazer livramento para Fritz White. Porque ela cria que o único noivo dela era Jesus. Esse homem no barquinho levou ela rio abaixo, e até um certo momento, e depois elas saíram daquele lugar, fugiram a floresta adentro, uma floresta densa, até chegar num chiqueiro abandonado. E ali naquele chiqueiro abandonado, elas fizeram daquele lugar moradia. Um lugar de refúgio. E também um lugar de adoração. Porque isso é que estava no coração delas. Do lado do chiqueiro, apareceu um poço de água. E por 3 anos, Fritz White e as 2 outras amigas freiras, as 2 irmãs freiras em Cristo, buscaram refúgio nesse chiqueiro, bebendo de um poço que surgiu quando Fritz White orou por água fresca. Aquele poço apareceu lá, ele não existia, segundo a provisão de Deus. Vai contando. Isso foi uma manifestação da parceria de Fritz White com Deus. Guarda essa palavra hoje. Parceria.
né? O que aconteceu? Uma oração que ela fez e a situação do coração dela trouxe uma solução celestial para uma necessidade natural dela. O mundo físico foi um fenômeno, um sinal e uma maravilha de outro reino, isso é, do reino celestial. Foi um milagre dos céus. Enquanto isso, em sua busca maníaca, o príncipe Alfegar não parou de ir atrás dela. Ele foi até a cidade de Mércia, onde hoje é Oxford, e queria saber onde estava Fritz Ward. Ele chegou lá, nos portões da cidade de Oxford, exigiu saber o paradeiro de Fritz Ward, senão ele ia queimar a cidade inteira. E os moradores daquela cidade, lembra que naquela época as cidades eram muradas. Você não podia, o único lugar para entrar na cidade era pelo portão da cidade. E era muito fácil pôr fogo num lugar daquele. Rodeava, pôr fogo, todo mundo morria. Essa foi a ameaça dele, porque ele queria saber onde estava Fritz Ward. E as pessoas, temendo a morte, revelou onde que estava ela. Alfegar enviou 2 mensageiros para ir atrás de Fritz Ward, com presentes, com canções, como uma última tentativa de tentar mudar ela de ideia. Você vai ser minha noiva. Mas Fritz Ward se manteve firme, afirmando que Cristo era o único noivo dela. Alfegar, enfurecido, cavagou pela floresta. Seus comparsas ficaram para trás. Ele estava tão enfurecido. Ele foi na frente de todos os seus comparsas. E aí o que aconteceu? Quando ele estava próximo ao refúgio ali, do chiqueiro, lembra do chiqueiro? As companheiras de Fritz Ward ouviram o cavalgar do cavalo de Alfegar. Correram e avisaram ela que estava eminente a se aproximar de um grande perigo. Mas Fritz Ward preferia morrer mantendo a sua aliança com Deus do que se entregar a Alfegar. Porque o que não é de Deus, não é nada. Lembra que ela aprendeu isso da tutora dela. E naquele ambiente, naquele reino, naquela época, ela tinha só 2 opções. Ou ela cedia ao príncipe, ou ela morreria. Não tinha um meio termo, não tinha negociação. Ou ela cedia a todas essas pressões, ou ela morria. Exceto se Deus fizesse um milagre. O que aconteceu, gente? O nosso Deus, ele tem o hábito de trabalhar no impossível. Imagina isso, numa floresta, 2 mulheres sem ninguém para protegê-las. Morando num chiqueiro, com um poço do lado para sobreviver. E um exército e um príncipe enfurecido vindo atrás delas. Fritz Ward orou a Deus para as proteger. E nessa oração, Alfegar, ao chegar ali, de repente ficou cego. Ele ficou cego, o príncipe caiu no chão, gritou por ajuda, implorando para ver novamente. Ele se arrependeu de tudo que havia feito a ela, jurou que ia deixar ela em paz. Fritz Ward teve compaixão de Alfegar, quando ela viu aquele homem ali nos pés dela, pedindo por socorro. Não enxergava nada. O que ela fez?
um coração de compaixão. Ela foi lá naquele poço, que era um poço de milagres. Pegou água, lavou os olhos de Alfegar com aquela água, até que ele pôde ver novamente. Deus curou Alfegar através da oração da própria Fritz White, que ele estava tentando sequestrar ela. E o poço, que foi um milagre, se tornou um lugar de cura por séculos vindouros. Interessante que, depois desse evento, o poder da oração que eu quero te falar aqui nessa história, por alguma razão, pastor Camilo e Mariette, o Senhor me levou a contar essa história para vocês antes de eu começar a falar a palavra. Creio que tem uma razão. Não sei ainda se a história é para vocês ou para um de vocês. O que aconteceu depois? Eles fizeram uma igreja em Oxford, em homenagem a Fritz White. Aquela igreja, aquele lugar, continuou um lugar de adoração por muitos séculos. Se tornou um centro de adoração a Deus. Olha que tremendo. Um centro de educação, a gente sabe, quando você fala assim, uma pessoa se formou em Oxford, uau, não é? Até hoje é isso. Porque uma mulher resolveu dedicar e adorar a Deus. O que aconteceu? Os céus se ligou à terra. Não só isso, só para vocês, a nível de informação, olha como que as coisas são importantes. Aquele lugar se tornou uma escola, uma universidade também de inovação em tecnologia, onde foram descobertos, inventados peças magnéticas que se usam hoje no scan, é scan que fala, tomografia, né? Que antes, a descoberta maior que tinha antes era o raio-x, mas nesse lugar, onde que tinha uma ligação de adoração com os céus e a terra, inovação veio para soluções de problemas naturais. Olha o poder da adoração. E eu oro que esse lugar aqui seja um lugar de adoração, que já é, e agora uma expansão do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. Que a adoração nunca cesse, eu sei que nunca vai cessar se depender desses dois aqui. Que a chama do altar sempre tenha fogo, nunca pare de ter fogo. Porque agora, soluções dos céus vão vir à terra para problemas daqui. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que eu estou muito animada. Amém. Jesus, o Senhor é digno de toda adoração. Aleluia. Eles recebem bilhões de dólares de investimentos. Vai anotando. Bilhões com B. De dólares de investimentos por causa disso. De um centro de adoração se tornou um centro de tecnologia, um centro de educação de alta qualidade, conhecido por o mundo inteiro. Qual que foi a origem, gente? A adoração a Deus e a devoção de uma mulher. Tremendo, né? Igual eu falei, eu senti o Senhor. O que Deus pode fazer através de oração? O que Deus pode fazer através das suas orações? Nunca acha que a sua oração é muito pequena ou muito simples para Deus. O Senhor ouve e recebe todas elas. E ela traz soluções celestiais, divinas, para problemas naturais. Nata, quando você está no trabalho e você precisa de uma solução naquilo que você vai fazer, você ora.
e pede essa solução com o Espírito Santo. Se chama o quê? Parceria. Lembra que eu falei? Guarda essa palavra. Parceria com o Espírito Santo. No meu coração, eu quero hoje, agora que eu vou começar a palavra, que cada palavra profética se cumpra na sua vida. Na sua vida em particular, na sua vida como igreja. Um dos nossos valores, eu leio esse do grupo ao qual a gente participa hoje na nossa igreja local, a Nations Church em Orlando. O pastor Jim Whitley esteve aqui, nós trouxemos ele o ano passado, né? O ano passado, com uma turma de lá. Então, a gente tem outras conexões de outros núcleos também, mas nós estamos debaixo ali do pastor Jim nesse momento. Uma das coisas essenciais de valores nossos é o quê? Responsabilidade, nós falamos sobre isso. Responsabilidade é você captar a mensagem de Deus, você liberar. Você tem que ter responsabilidade. Essa é uma das coisas importantíssimas que a gente faz. Né? Responsabilidade de prestar contas. Então, outra coisa muito importante, que é bíblico, a palavra fala sobre isso, julgar, testar a profecia. Depois que você faz isso, então esse é um passo. Você tem que ter a responsabilidade de receber ou dar a palavra profética. Depois do quê? Você tem que testar, julgar se aquela palavra que você está recebendo é a palavra de Deus para você. Às vezes não é. Acontece, não é. E pode ser ruim para você se você não julgar corretamente. Então, julgue corretamente. Pergunta isso para as pessoas, se você tem dúvida, para os seus líderes. Julgue a palavra. Depois que julgar, você falar assim, é uma palavra de Deus? Vamos andar nessa linha. Qual que tem que ser a sua resposta? A sua resposta tem que ser de responsabilidade em agir de acordo com ela. Mas como que isso acontece? Eu vou te dar alguns pontos para a sua reflexão. Em Tiago 1:27, diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Existe um conselho para praticarmos a palavra de Deus. E se você entende que aquela palavra que você recebeu, depois que passou para o teste, foi julgada, é uma palavra de Deus, o que Tiago nos orienta? A não ser ouvintes, ser praticantes, fazer algo. Precisa de uma ação da nossa parte. Como isso vai acontecer? Todos nós temos promessas que ainda não foram cumpridas, que Deus nos deu. Quem tem promessa que não foi cumprida? Levanta a mão. Todos nós temos promessas que não foram cumpridas. E nós queremos ver elas cumpridas. Há promessas com o seu nome escrito. Não é? Nós falamos sobre isso. Tem promessas que está escrito ali. Seu nome. Maria, Vanessa, Mara, Nata, Maranata, vem Jesus. Cantamos isso hoje. E se essas promessas, você pega ela e coloca lá na sua prateleira de promessa. Quantos têm prateleiras de promessa? Eu tenho uma prateleira de promessas ali, ó. Vou colocando elas ali. Aqui essa promessa disso e está lá. Muitas vezes ela está esperando para ser cumprida. E aí? Às vezes a gente tem a tendência, né, de esperar Deus vir. Deus vai vir num sonho, Deus vai acontecer isso e aquilo, e de repente aquela promessa vai cumprir. Nem sempre. Isso é uma exceção. Acontece? Acontece. Nós vemos e nós vamos ver aqui, na Bíblia, isso acontecendo. A soberania de Deus, isso pode acontecer, mas isso é mais uma exceção do que uma regra. Tem 4 respostas, anota aí. Se você não tem costume de anotar a pregação, começa a ter, muito importante. 4 respostas para quando recebemos uma palavra profética. A primeira é providência. O que é isso?
Você recebe uma palavra profética, onde Deus é soberano. Acabei de falar isso, mas eu vou falar de uma maneira mais específica. Ele vai fazer aquela palavra acontecer. Nós esperamos que Deus faça alguma coisa. Aí ele fala que, aí em vez de você falar assim, eu vou colocar lá na prateleira aquela promessa e deixá-la quietinha lá, porque Deus me deu, então Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Não é assim. Achamos isso, igual eu falei, que é mais uma... A gente acha que isso é uma regra, mas ela é uma exceção. Vou dar um exemplo para você. Quando que Deus realmente vem e pega uma promessa e Ele vem e atua? Pá! Lembra de Maria? Quando o anjo chegou para Maria, Maria mãe de Jesus. Quando o anjo chegou, está lá em Lucas 1. O anjo chegou para Maria e fez uma promessa. Ele falou de uma promessa para ela. Maria, uma adolescente na época, né? Ela não podia engravidar sozinha. O anjo falou assim, ó, você vai ser mãe, né, do Salvador, do Messias e tal. E ela recebendo tudo aquilo e tal. Ela não podia engravidar sozinha. Ainda falava lá assim, você vai ser mãe, você é virgem. E aí, como isso tudo vai acontecer? Existiu o quê? Uma intervenção do Senhor. Mas antes da intervenção de Deus, o que aconteceu com Maria? A palavra fala que o Espírito Santo veio e a cobriu, né? Antes disso, antes desse momento, eu quero que você pense comigo. Vamos fazer uma linha de tempo. Maria está lá, o anjo vem visitar ela, dá uma promessa. Yay! Não sei se ela falou isso, porque era uma grande responsabilidade. Não sei nem se ela entendeu tudo o negócio de uma vez, talvez não. Mas deu uma promessa para ela. E ela fez uma pergunta, ela falou, como que isso vai acontecer? Ele explicou. O Espírito Santo, ele explicou. Ele respondeu a pergunta dela. O Espírito Santo vai vir e você vai engravidar. Ai, aqui está a chave. O que ela falou? Seja feita a tua vontade. Não foi? Ela deu, isso é uma chave, gente. Aprende isso. Ela deu sim para a promessa. O Senhor, Ele não vai te forçar a fazer coisas. Ele quer ouvir o seu sim, a sua resposta. Porque se chama o quê? Que eu falei, a palavra-chave de hoje é parceria com o Espírito Santo. Ele quer ouvir de você. Nosso Deus nos ama de uma maneira tão grande que Ele sempre quer ouvir de nós. E muitas vezes a gente fica esperando que Ele faça tudo. Mas Ele quer ouvir, sim, eu quero. Nós cantamos isso aqui hoje. Os seus olhos são como de fogo. Isso é um desejo do Senhor, o desejo ardente que Ele tem de amor para conosco. Então, para que o Espírito Santo viesse, precisava haver uma concordância entre Maria e a promessa. Amém? Está todo mundo entendendo? Ela falou, eis a serva do Senhor, em Lucas 1,38, seja feita em mim segundo a tua palavra. Sem isso, o Espírito Santo não ia invadir a privacidade dela e o propósito, a jornada de vida dela. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Segundo, falamos do primeiro. Segundo, passividade. Falamos de 4, né? Nós estamos no segundo. Recebemos uma palavra e não fazemos nada. Colocamos lá na nossa prateleirinha da palavra de promessas e deixa lá. Passividade. Deixamos que ela acontece naturalmente. Um dia o Senhor me falou isso, um dia Ele vai fazer a coisa acontecer. O que acontece, gente, quando entra nessa passividade? O que acontece? É perigoso, é perigoso. Então, o que acontece? A gente às vezes passa dia, passa ano, passa outro ano, passa 5 anos, passa 10 anos. Às vezes aquilo pode entrar num desapontamento. Nada aconteceu, eventualmente acaba você desprezando e não aquela palavra profética, não acredito em profecias, não creio no dom profético.
Você entra nesse lugar que não é legal, não é aí que você tem que ficar. Deus me deu a palavra, mas nada aconteceu, passou 30 anos, nada aconteceu. Gente, Daniel, quando ele estava tendo aquelas visões e palavras estavam acontecendo, ele tinha 70 anos. Então, é muito perigoso entrar nessa passividade. Não entra lá. Se você se sente lá em algumas coisas, algumas das promessas, procure sair deste lugar. Procure entender o amor do Senhor. Terceiro, presunção. Quando recebemos uma palavra, não queremos nos adiantar. Isso aqui é onde que muitos de nós, a gente entra nisso aqui mais do que às vezes até a passividade. Porque você quer respeitar. Será que se eu fazer alguma coisa, eu estou indo na frente de Deus? Então você fica naquela dúvida. Faço alguma coisa? Não faço. Vou estar atropelando Deus? Não, você nunca vai atropelar Deus. Para início de conversa. Mas você fica, você tem uma boa intenção. Você está, então, assim, muitos de nós cristãos, às vezes a gente cai nisso aí. Vamos esclarecer isso aqui, vou trazer um exemplo. Tá? Não queremos substituir o tempo de Deus e nos adiantar a Deus. Né? É lícito esse pensamento, mas nós não podemos ficar nele, porque isso é gerado por medo. Você fica com medo de. E como que você resolve essa situação? Eu vou te mostrar na Bíblia onde está escrito isso, lá em Números 14, 44. Fala o seguinte, depois eu vou ler esse verso, mas segura aí, desculpa, muita coisa na minha cabeça aqui. Então, o medo da presunção está fazendo com que a gente não toma uma atitude na direção que você quer, que Deus quer que você toma em relação às suas promessas. Números 14, 44, vou te falar o contexto aí. O que aconteceu ali em Números 14? Os espiões, lembra que Moisés mandou os espiões lá na terra. Vai lá olhar a terra prometida. O que aconteceu? Eles voltaram e começaram. Não, mas tem muito gigante, tem isso, tem aquilo, está tudo muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. Resmungando, reclamaram. Josué e Caleb, já conhece, falou, não, vamos lá, vamos matar os gigantes, vamos tomar posse da terra e tal. Mas o povo, a maior parte do povo, não quis, não sei o quê. Deus disse que aquela geração, o que ele falou? Resmungou demais e tal, estou te dando uma promessa, você não está querendo tomar posse. E Deus falou para Moisés, não vão herdar a terra essa geração. Não foi assim? Esse é o contexto. O povo não gostou dessa opção. E eles disseram, agora... Quando Deus falou assim, não, então vocês vão morrer aqui no deserto. Aí o que eles falaram? Não, agora a gente quer entrar na terra. É assim, foi assim. Você falou que nós vamos ficar para aqui? Não, agora a gente quer entrar na terra. Eles, de repente, ficaram corajosos. Aí o que Moisés falou para ele? Ele falou assim, não faça isso. Deus não está com você, porque vocês já tomaram a decisão aqui, ó. Vocês falaram que vocês não queriam. E como que a Bíblia descreve essa atitude deles lá? Presunção, arrogância. Mas eles presumiram, eles tiveram arrogância em subir ao topo da montanha. No entanto, nem a arca da aliança do Senhor, nem Moisés partiram do acampamento. E a gente sabe o que aconteceu. O que foi falado no início. Eles não entraram na terra prometida. Tem uma outra versão na NVT que fala o seguinte, arrogantemente os israelitas avançaram. E, obviamente, não entraram. Então, biblicamente, a presunção era a desobediência, muito importante, direta ao que Deus pediu. Deus falou algo. E eles duvidaram, presunçosamente, eles se tornaram arrogantes. Eles não obedeceram. Muitos de nós recebemos uma palavra profética e já achamos que é presunçoso agir e ficar à frente de Deus. E como resultado, não agimos.
ficamos paralisados. Está lá a promessa na nossa prateleira de promessas. Não é bom a gente estar nesse lugar também. Quarto, parceria. É aí que a gente tem que ficar. Deus valoriza relacionamento. Vimos nesse tempo de imersão. Deus valoriza relacionamento. Vimos lá desde Gênesis que o Senhor virou para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos criar, eu quero ter relacionamento com o homem, eu quero. Você vê isso na Bíblia inteira, um desejo de Deus de se relacionar. Essa parceria de relacionamento, parceria com as promessas de Deus sobre a sua vida, é mais do que receber uma palavra do Senhor. O andar lado a lado com o Senhor é muito importante. Existe um nível de parceria que é chamado de fé. O Lenz falou sobre isso na primeira sexta-feira à noite. Fé é uma coisa muito importante. Porque fé, você está falando para Deus, eu creio nas suas promessas por mim. Eu creio em tudo que está escrito sobre mim, é verdade. E nisso, o medo já vai começando a ficar por escanteio. Fé é muito importante. Uma outra passagem aqui que eu queria, eu não sei se a gente vai ter tempo, eu queria ler com vocês. Dá para colocar 2 Reis, na NVT? 2 Reis 9, de 4 a 10. Essa passagem eu acho que é muito importante a gente ler. Deixa eu ver se você colocar, eu vou ler aqui com você. Ótimo. Então, o que aconteceu aqui? Vamos lembrar. Isso aqui está no tempo de Acabe e Jezabel. Um tempo difícil para Israel. Né? Muito difícil. Os profetas estavam... Eles mandaram matar todos. Elias achou que ele era o único. Mas não era. Deus levantou um remanescente. Sempre tem um, né? Graças a Deus. Um remanescente para ir lá dar comida para 50 profetas escondidos numa caverna, durante aquele tempo todo de seca, de matança de profetas e tal. Então, esse é o cenário. Tá? Existia um sujeito, que era lá o chefe do exército, chamado Jeú. Ele presenciou muita coisa, essa coisa toda que eu estou falando, de Elias e todo, nessa parte, tá? Jeú presenciou. Aí o que aconteceu? Já estamos lá em Eliseu. Elias foi para o céu, né? Foi arrebatado, Eliseu ficou, passou um manto para Eliseu. E o que aconteceu? Eliseu vira para um profeta, porque lá eles tinham escolas de profeta, viu, gente? Lá eles tinham escola de profeta. Esse profeta todo aí que eles guardaram lá, ainda tinha muito mais. E eram espalhados por cidades. Não vamos entrar nessa, é outra pregação. Só estou te dando um pano de fundo da situação. Eliseu chamou um dos profetas lá, estudante, do nível 1, falou assim, Joãozinho, vai lá, procura Jeú. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá? O jovem profeta do nível 1 fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com os outros oficiais do exército, comandante, falou, comandante, tem uma mensagem para o senhor. Imagina o estado emocional do profeta Joãozinho no nível 1 da escola de profeta. Chegou lá na sala, cheio de general, com o general Jeú, famosíssimo. E ele tinha que entregar essa palavra. Ele devia estar tremendo para tudo quanto é lado, a situação devia estar conflitante. E disse o profeta, para qual de nós, perguntou Jeú, para o Senhor, comandante, respondeu ele. E não era para qualquer um, era para o comandante ainda por cima. Jeú se levantou, entrou na casa, o jovem profeta derramou o óleo
sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Segue. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor morto por Jezabel. Gente, isso aqui é PG 13, tá? Então, tem muito sangue, muita coisa aqui. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Bassá, filho de Aís. Cães comerão, ai meu Deus, cães comerão Jezabel no campo de Israel. Ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Quem não sairia? Saiu correndo, está na Bíblia, gente. O profeta foi lá, Joãozinho, do nível 1 da escola de profetas de Eliseu, deu uma palavra dessa. PG 13. Não era para qualquer um ouvir um negócio desse. Como que fala PG 13? 18. Como que fala? Classificação, quando você vai no filme, fala assim, isso aqui é um nível de brutalidade, sei lá o quê, aí eles colocam lá, PG, não pode criança abaixo de 13, não pode criança abaixo de 18, isso aqui não pode ler, né? Muita coisa gráfica aqui, muita violência. E aí, ele vai, entrega a palavra e, vamos embora daqui, tá doido, vou ficar aqui. Vamos embora daqui. É muito interessante esse negócio. Mas vamos ver o que aconteceu. A gente está falando da ação. Nós estamos na parte de parceria, né? Vamos voltar lá. A tarefa de Jeú, o que era? Acabar com a linhagem de Acabe e Jezabel. E quem que ele reportava? Acabe e Jezabel. Que situação. Ele ainda falou assim, eu estou te ungindo rei. Isso é, ele ia estar... É um complô, como fala que é um golpe, pronto, é essa a palavra. O profeta estava indo lá ungir o general para falar assim, olha, você vai dar um golpe em Acabe e Jezabel. Olha isso, por isso que ele saiu correndo. Verso 11 e 13, fala lá, Jeú imediatamente começou a agir, como foi falado. Jeú voltou, ele estava no lugar que só estava ele e o profeta, o Joãozinho. Né? Aí ele voltou lá voltou os outros oficiais e reis, e um deles lhe perguntou, o que é esse louco? Ainda foi chamar de louco o profeta. Gente, muito profeta é chamar de louco. Se você exercitar o dom profético, esse aqui não se estranhe. Tá? O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem. Esse aqui é Jeú falando, né? Disfarçando. Respondeu Jeú, você está escondendo algo, né? Eles disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhe contou. Ele me disse, entre aspas, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Segue. No mesmo instante, imediatamente, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei. A palavra profética naquele momento, ele pode chamar ele de louco. O profeta lá que foi lá. Mas era tão forte, eles entendiam isso muito bem. Não tinha escola de profeta naquele tempo lá à toa. Que quando Jeú falou, imagina o nível de autoridade que baixou naquele lugar. Os oficiais dele pegaram a capa dele, se estenderam no chão, se encurvaram, falaram, Jeú é rei. Que coisa. Meu marido está falando que eu só tenho 5 minutos, pastor, estou enrolada. Não liga para ele não, tá bom.
Bom, vamos encurtar isso aqui. Então, o que aconteceu? Ele fez parceria com o Senhor. Não é verdade? A palavra de Deus foi cumprida. Eu quero que você leia isso aqui, ó. Verso 25. Verso 25. Olha o que aconteceu depois. Então, ele recebeu uma instrução. O que ele recebeu? Primeiro, ele ia ser rei, né? E ele recebeu uma tarefa. Gente, essa não é a tarefa da sala profética, pode ficar tranquilo. Isso aqui é o Velho Testamento, tá? A tarefa lá de Jeú era o quê? Aniquilar a família real lá da época, tá? Você não vai receber isso lá, pode ficar tranquilo. Mas o que aconteceu? Eu quero que você preste atenção nesse negócio, é muito interessante isso aqui. Jeú disse a Bidkar, seu oficial, jogue, isso aqui está falando o quê? Ele já matou lá, ele já matou Acabe, tá? Já passou, já matou Acabe. E ele falou que jogue o corpo dele no campo de Nabote, que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se, olha aqui, gente, lembra-se de quando você e eu, ele está lembrando, ele está falando com o oficial, lembra-se de quando nós acompanhávamos a cavalo, o pai dele, Acabe, o Senhor pronunciou essa mensagem contra ele. Vamos ver a mensagem? Assim diz o Senhor, o profeta falou isso lá atrás, Jeú e esse outro oficial presenciaram essa palavra do profeta. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Isso aqui foi o que o profeta falou lá atrás, e ele está lembrando. Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos, juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, joguem o corpo dele na propriedade de Nabote, como o Senhor o disse. O que aconteceu? Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Amã. Jeú foi atrás dele e gritaram, atirem nele também. Volta lá atrás. Não, pode voltar. Isso, para aí. Então, o que aconteceu aqui? Acabe, só para te dar um contexto, Acabe foi ali, ó, em Nabote e matou ele. Tá? Acabe, que era o rei, lá para trás, ele foi nesse sujeito, por causa da vinha dele, que ele queria vinha, queria um campo, não sei do que. Jezabel falou assim, você quer aquilo lá? Vai lá e mata ele. Terrível isso, né? E o profeta naquela época, Eliseu, falou para ele, falou assim, olha, você fez errado, você pecou. E ele trouxe essa sentença aqui para Acabe. Falou assim, olha, quando você morrer, o seu corpo vai ser lançado aqui. E o que aconteceu? Jeú foi lá, cumpriu a promessa, matou Acabe. E não foi no campo de Nabote. Aí como que foi? A palavra do profeta Eliseu não foi cumprida. Olha que coisa interessante. Aí é que está o diálogo. Ele virou para o oficial e falou assim, pega lá o corpo dele e põe lá em Nabote para cumprir a palavra do profeta. Vocês entenderam? Pega lá para cumprir a palavra. Você fala assim, mas isso é uma coisa muito estranha. Muito louco esse negócio. Jesus fez isso, gente. Não desse jeito. Jesus cumpriu palavras que foram dadas a ele, profecias que foram dadas a ele. Ele foi lá naquele lugar. Lembra que ele foi lá na sinagoga? E tinha lá o livro de Isaías. Ele falou, o livro de Isaías. E ele sabia que ele ia cumprir a promessa de Isaías 61. Falou assim, ele sentou na cadeira onde que só o Messias ia sentar. O povo que estava ao redor dele ficou horrorizado. O que Jesus estava fazendo? Intencionalmente cumprindo a promessa a qual ele era. Jeú fez isso no Velho Testamento. Por quê? Porque ele fez uma parceria com o Senhor, para que a sua palavra fosse cumprida. Um exemplo perfeito de parceria. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele não nos dá o como isso vai acontecer. É o que a gente quer, né? Mas Ele nos dá. Estou acabando, gente. Vou passar aqui para frente. 2 Crônicas 16, 9, fala assim, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar forte a favor daquele cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso vocês fizeram loucura, porque de agora em diante vocês terão guerras. Isso aqui foi uma outra desobediência também.
que aconteceu. Sempre há algo que podemos fazer para sermos parceiros de Deus. Em 2 Reis, fala que Deus se agradou da atitude de Jeú. 2 Reis 10:30 fala assim, e o Senhor disse a Jeú, por causa disso, fala lá, 2 Reis 10:30, o Senhor disse a Jeú, por que fizestes bem em fazer o que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe tudo que estava em meu coração, teus filhos se assentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Jeú foi recompensado, e toda a sua geração, porque ele fez aquilo que era correto, que o profeta falou, o profeta Joãozinho, lá do nível 1, da escola de profeta, falou com ele. Como eu disse, Jesus foi, no Novo Testamento, Jesus foi intencional em todas as coisas. Lucas 4:21 fala, ele começou a dizer, Jesus, hoje se cumpre as Escrituras, quando ele chegou lá, na sinagoga, e leu Isaías 61, fala que o Espírito do Senhor estava sobre mim, que me ungiu para salvar, para libertar cativos. Tremendo isso, né, gente? Espero que você esteja abraçando isso. Ser parceiro das promessas proféticas mostra honra à palavra, aquele que lhe falou. Eu quero que você anota aí 3 posições, a gente vai encerrar. Não vou entrar em detalhes. 3 posições de parceria profética com Deus. Como que você deve se posicionar? Rapidinho. Já falamos que a importância de ser parceiro. Agora, como que você vai se posicionar? A primeira, em concordância. Nós já falamos sobre Maria, o que ela teve que fazer? Ela concordou, ela falou, sim, eu quero essa promessa para a minha vida. Só depois que a promessa veio a se realizar. Então, concordância, assim como Maria. Bill Johnson, um pregador muito conhecido nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, rejeitar a palavra do Senhor é rejeitar o próprio Senhor. É pesado isso, né? Rejeitar uma palavra de Deus é rejeitar Ele mesmo. Número 2, alinhar-nos com as promessas. Começar a mostrar a nossa fé. Como que é isso? Você começa a demonstrar a sua fé. E se preparar para a sua promessa. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que alguém recebe uma promessa e fala assim, você vai viajar e pregar para as nações. Como que você vai alinhar com essa promessa? Primeiro você vai não tem nem passaporte, então faça um passaporte. Comece a preparar para aquela promessa. Isso que é o alinhar-se. Né? Teve um exemplo aqui de um pastor, Deus falou para ele assim, você vai pregar e vai influenciar líderes de nações. Ele falou assim, como? Eu sou uma pessoa totalmente que não tem conexão com nações. O que eu devo fazer? Gente, essa é a pergunta. A parceria, faça esse diálogo com o Espírito Santo. O que eu devo fazer para essa promessa se cumprir? Sabe o que Deus falou para ele? Vai aprender a jogar golfe. Ele, como assim? Vai lá aprender a jogar golfe. Você joga golfe? Não, então vai aprender. Porque é assim que você vai conhecer esses líderes de nações e que você vai influenciar. Eu chamei você para influenciar esses líderes de nações. E você vai encontrar nesse lugar. Então, faça essa pergunta. O que eu devo fazer para essa promessa que está lá na sua prateleira ser cumprida? Terceiro e último. Apropriar-se ou fazer, tomar ação, fazer alguma coisa. Agir. E ligar céus com terra. Exemplo. E último. Davi foi ungido rei. Lenço falou sobre Davi e Saul aqui. Davi foi ungido rei lá desde moleque. Não foi? Ele já tinha matado um leão, ele já tinha feito um punhado de coisa. Tá, ele foi ungido rei 3 vezes. No decorrer dessas vezes lá, antes dele tomar posse de ser o rei de Israel, ele estava lá nas cavernas, juntando gente. Ele já tinha um exército que ia defender regiões e territórios. Ele já estava agindo como o rei, com uma promessa dele, mas ele não estava lá no lugar do rei ainda. Mas ele agiu baseado na promessa. Então, se prepare. Porque aí vai vir o de repente. Gente, o de repente nunca é o de repente. Está entendendo? Ele é, mas não é. O de repente, ele é o de repente. Mas ele vem antes, seguido do de repente.
ele vem seguido de uma preparação. Aí a gente precisa do de repente. Mas nós já estávamos sendo preparados. Muitas vezes a gente não vê essa preparação. Muitas vezes a gente tem que se preparar para o de repente. Né? Eu não quero que vocês desvalorizem o de repente, que ele existe. Mas ele vem, tem uma preparação. Tá? Quando o Senhor me falou para escrever aquele livro, eu tinha uma opção: obedecer. Só essa. Um livro não escreve sozinho. Ele me deu uma promessa. Escreva um livro. Eu vou pôr essa promessa lá na prateleira. Um dia eu vou escrever um livro. Um dia eu vou tocar piano. Um dia, sei lá, o Senhor falou: o que você está fazendo para isso acontecer? Você tem que sentar. Fui lá, tive que acordar às 5 horas da manhã, porque eu começava a trabalhar às 8 horas. Eu entendi que era o tempo que eu fluía mais mentalmente. Para isso, eu tinha que dormir mais cedo. Fui dormir 9h30 da manhã. Tive que regular todo o meu tempo para isso. 9h30 da noite, perdão. 9h30 da noite, para acordar cedo. Para gastar pelo menos 1h30 antes de eu ir trabalhar, para escrever o livro. Então, é um preço que você tem que pagar. Qual que é o preço que você tem que pagar para a sua promessa? Pensa sobre isso. Lembre que nós somos filhos e filhas do Senhor. E o Senhor agrada de nós. Amém? Outra coisa, não esqueça disso. Lembra de Moisés? Vou terminar com essa, de verdade. Já falei 3 vezes. Diz que depois da terceira é de verdade, né? Lembra de Moisés? Moisés, o Senhor falou para ele: a gente tem que discernir uma coisa, irmãos. A gente tem que discernir o tempo de falar para a rocha e o tempo de bater na rocha. Moisés fez uma coisa errada no momento errado. E custou ele entrar na terra prometida. A intenção dele foi ótima. Mas ele fez uma coisa errada no momento errado. Então, às vezes, você está declarando: eu estou declarando, pastor, as promessas de Deus e tal. Continue declarando, mas você está fazendo a declaração. Você agora está no momento de declarar ou você está no momento de agir? Às vezes você já declarou o suficiente, agora está na hora de você bater na rocha. De fazer uma ação. Então você precisa discernir esse momento. Não faz igual Moisés, a coisa errada no momento errado. Mas faz a coisa certa no momento certo. Amém? De verdade, já encerrei. E eu oro para que o Senhor nos dê discernimento e possamos entender e ser parceiros de Deus em todo momento.